Cairo, Egito, ano de 2019. Era uma manhã comum de março quando Helena Hernández, professora de História da Universidade de Guadalajara, decidiu levar seu filho Mateu para visitar o Museu Nacional de Antiguidades durante suas férias familiares. Ela não podia imaginar que essa simples decisão mudaria não apenas suas vidas, mas potencialmente toda a compreensão da humanidade sobre a história religiosa. Mateu tinha apenas 4 anos. Seus olhos cor-de-mel sempre pareciam enxergar além do que outras pessoas viam. Diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade, o pequeno mexicano havia desenvolvido uma fascinação obsessiva por símbolos antigos. Ele passava horas desenhando caracteres estranhos em seus cadernos. Helena lembraria mais tarde. Pareciam hieróglifos, mas eu pensava que era apenas a imaginação dele trabalhando. Como eu estava errada. A verdade é que Mateu era diferente desde muito pequeno. Enquanto outras crianças brincavam com carrinhos e bonecas, ele ficava hipnotizado por qualquer texto antigo que via em livros ou na televisão. Seu quarto estava cheio de desenhos, páginas e páginas de símbolos que ele criava compulsivamente. Os médicos haviam dito a Helena que era parte do seu transtorno do espectro autista, essa necessidade de padrões, de ordem, de sistemas complexos. Mas havia algo mais ali, algo que nem os especialistas conseguiam explicar. Naquela manhã de março, quando entraram no museu, Mateu estava quieto como sempre, segurando a mão da mãe, seu olhar distante absorvendo cada detalhe do ambiente. O museu estava moderadamente cheio, turistas tirando fotos, guias explicando a história milenar do Egito, crianças correndo entre as exposições. Helena não esperava nada de extraordinário. Era apenas mais um passeio turístico. Mas então, chegaram à sala de manuscritos antigos. E tudo mudou. Por trás de um vidro protetor, na seção menos visitada do museu, estava exposto um papiro que havia sido descoberto apenas 6 meses antes por uma equipe da Universidade de Oxford. Eles o encontraram nas ruínas de um mosteiro copto perto de Nag Hammadi, o mesmo lugar onde, em 1945, foram descobertos os famosos manuscritos de Nag Hammadi, que revelaram evangelhos gnósticos perdidos. Este papiro, porém, era diferente de tudo que já haviam visto. Datado aproximadamente do ano 380 depois de Cristo, o documento permanecia sem tradução, porque os maiores especialistas do mundo não conseguiam decifrar sua estranha mistura de aramaico antigo, copta e símbolos completamente desconhecidos. O papiro media cerca de 42 centímetros de comprimento por 28 de largura. Suas bordas estavam irregulares, desgastadas pelo tempo implacável de 16 séculos. Havia seções onde a tinta havia quase desaparecido completamente, e outras onde os símbolos permaneciam surpreendentemente nítidos. Estava exposto ao público há apenas 2 semanas, mais como uma curiosidade do que como uma peça importante. Afinal, se nem os especialistas sabiam o que dizia, qual era seu valor real? Mas quando Mateu entrou naquela sala, algo extraordinário aconteceu. Helena lembra daquele momento com uma claridade que ainda a faz tremer. Mateu nunca falava com estranhos. Ele evitava contato visual com as pessoas. Mas quando viu esse papiro atrás do vidro, foi como se ele tivesse encontrado um velho amigo. O menino soltou a mão da mãe e correu em direção ao papiro. Sua pequena mão pressionou o vidro e ele começou a murmurar em um idioma que sua mãe não conseguia compreender. Sons guturais, rítmicos, como se estivesse recitando uma oração antiga. Um guarda de segurança se aproximou rapidamente. "Por favor, senhora, seu filho não pode tocar no vidro." Mas então Mateu disse algo em português perfeitamente claro. "Mamãe, posso ler isso?"
Fala sobre Yeshua quando ele era criança como eu. Yeshua, o nome aramaico de Jesus. Como uma criança de 4 anos sabia isso? Helena sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Mateu, querido, você consegue ler isso? O menino assentiu, seus olhos cor de mel brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Foi nesse momento que o Dr. Rashid Al-Masri, diretor do departamento de papirologia do museu, ouviu a comoção e se aproximou. Com seus 30 anos de experiência estudando manuscritos antigos, ele havia visto muitas fraudes, muitos charlatões, muitos truques para impressionar turistas. Mas algo no olhar intenso daquela criança o fez parar. Deixe o menino falar, ordenou ao guarda com voz firme. O Dr. Al-Masri se ajoelhou na frente de Mateu, ajustando seus óculos com mãos que tremiam ligeiramente. O que você vê aqui, pequeno? Perguntou com suavidade, apontando para uma seção específica do papiro. Mateu inclinou sua cabeça para o lado, aquele gesto característico que fazia quando estava processando informação, e começou a falar com uma fluidez que deixou todos paralisados. Aqui diz que Yeshua tinha 6 anos quando conheceu um menino chamado Eleazar em Nazaré. Eleazar estava doente e não podia caminhar bem. As outras crianças se burlavam dele. A voz de Mateu era tranquila, quase mecânica, como se estivesse lendo um conto antes de dormir. Helena sentiu como seu coração batia com força contra seu peito. Seu filho estava descrevendo cenas específicas, não apenas identificando símbolos ao acaso. O Dr. Al-Masri trocou olhares incrédulos com seus colegas que haviam se reunido ao redor. A doutora Samira Naguib, especialista em copta antigo da equipe de Oxford, pegou seu telefone e começou a gravar. Isto é impossível, murmurou em inglês, mas não conseguia tirar seus olhos do menino. Mateu continuou, seu pequeno dedo traçando linhas invisíveis sobre o vidro, como se estivesse seguindo um mapa que só ele podia ver. Yeshua lhe disse a Eleazar que não ficasse triste. Ele lhe mostrou como fazer pássaros de barro junto ao riacho. Aqui está o símbolo da água. Mateu apontou para um caractere específico que os especialistas haviam marcado como indecifráveis em suas notas. E este aqui é a palavra para voar. Yeshua soprou sobre os pássaros de barro e eles voaram como se fossem reais. Eleazar riu pela primeira vez em muito tempo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O que Mateu acabava de descrever coincidia quase exatamente com uma passagem do Evangelho apócrifo da infância de Tomé, um texto que o menino jamais poderia ter conhecido. Mas havia algo mais, algo que fez o Dr. Al-Masri sentir um arrepio percorrer sua coluna vertebral. Os detalhes específicos que Mateu estava mencionando, o nome Eleazar, o riacho, a condição do menino doente, não apareciam em nenhum dos evangelhos apócrifos conhecidos. Como você sabe tudo isso, Mateu? Helena perguntou, sua voz quebrando de emoção. O menino finalmente tirou seu olhar do papiro e olhou diretamente para sua mãe, com aqueles olhos cor de mel que pareciam conter uma sabedoria antiga. As letras me dizem, mamãe. Eu posso ouvi-las falar. Sempre pude. A doutora Naguib se aproximou rapidamente com seu tablet, mostrando fotografias em alta resolução de seções específicas do papiro. Mateu, pode nos dizer o que significa este símbolo aqui? Perguntou, apontando para um caractere no canto superior que havia desconcertado os linguistas durante meses. O menino nem sequer hesitou. Esse é o símbolo para testemunha. Significa que alguém viu o que aconteceu e escreveu para que nunca fosse esquecido. Mas o papiro guardava um segredo ainda maior. Porque não era apenas uma história esquecida da infância de Jesus. Era um mapa, uma mensagem deixada há 1600 anos por alguém que sabia que um dia uma pessoa especial viria
e poderia finalmente ler suas palavras. E essa pessoa era Mateu. O Dr. Al-Masri tomou uma decisão que ia contra todos os protocolos do museu. Ordenou que trouxessem o papiro para uma sala de pesquisa privada, onde Mateu pudesse examiná-lo mais de perto. Se este menino realmente pode ler o que não conseguimos decifrar em 6 meses, precisamos documentar cada palavra, explicou a um curador nervoso que protestava sobre as regulações de segurança. Helena assinou rapidamente os formulários de autorização, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a caneta. 20 minutos depois, em uma sala iluminada com luzes especiais que protegiam materiais antigos, Mateu estava sentado diante do papiro estendido sobre uma mesa acolchoada. O documento mostrava todo o peso de seus 1.600 anos. Havia seções onde a tinta havia se desvanecido quase completamente e outras onde os símbolos permaneciam surpreendentemente nítidos. A doutora Naguib se ajoelhou ao lado do menino. Não podemos tocar o papiro diretamente, querido, mas você pode olhá-lo o quanto quiser. Mateu assentiu e começou a se inclinar sobre o documento. Seus olhos se moviam da esquerda para a direita com uma velocidade que parecia impossível para alguém de sua idade. Durante 3 minutos completos, ninguém ousou respirar. As câmeras instaladas na sala capturavam cada segundo do que estava acontecendo. Então, Mateu começou a falar, e o que ele disse fez Helena ter que se sentar. Este papiro foi escrito por um homem chamado Tobias. Ele era o irmão mais velho de Eleazar, o menino que não podia caminhar bem. Mateu apontou para um grupo de símbolos no canto inferior direito que ninguém havia identificado como uma assinatura. Tobias tinha 16 anos quando conheceu Yeshua. Aqui está seu nome. Tobias escreveu isso 53 anos depois que Yeshua morreu. Ele o escondeu porque tinha medo de ser morto por contar a verdade. O Dr. Al-Masri se inclinou sobre sua caderneta, anotando freneticamente cada palavra. Que verdade, Mateu! O que Tobias tinha tanto medo de revelar? O menino continuou, sua voz mantendo aquele tom monótono característico de quando estava profundamente concentrado. Tobias viu coisas que ninguém mais viu, coisas que Yeshua fazia quando pensava que estava sozinho. Mas Tobias o seguia em segredo, porque queria entender como ele havia curado seu irmão Eleazar. A sala se encheu de uma tensão elétrica. A doutora Naguib aproximou seu rosto do papiro, comparando o que Mateu estava dizendo com os caracteres que podia identificar parcialmente. Meu Deus, sussurrou em árabe. Há uma palavra aqui que efetivamente poderia ser traduzida como seguir ou vigiar. E aqui, esta sequência poderia ser um nome próprio. Ela se virou para o Dr. Al-Masri com olhos arregalados. Este menino está lendo símbolos que marcamos como decorativos ou danificados. Como isso é possível? Mateu levantou seu olhar do papiro e pronunciou uma frase que ficaria gravada na memória de todos os presentes. Tobias escreveu que Yeshua lhe disse um segredo. Ele lhe disse onde encontrar algo muito importante. E esse algo ainda está lá, esperando. Durante as 4 horas seguintes, Mateu traduziu seção após seção do papiro, enquanto uma equipe de 12 especialistas verificava cada palavra contra bases de dados de línguas antigas. O que descobriram os deixou sem fôlego. O menino não estava apenas identificando corretamente caracteres em aramaico antigo e copta, mas também estava decifrando um terceiro sistema de escrita que ninguém havia visto antes. Uma mistura de símbolos que pareciam ser uma espécie de código privado criado pelo próprio Tobias. Helena observava seu filho com uma mistura de orgulho e terror. Mateu não mostrava sinais de cansaço. Ao contrário, parecia mais focado do que nunca.
como se finalmente tivesse encontrado o propósito para o qual sua mente extraordinária foi projetada. Aqui Tobias descreve o dia em que seguiu Yeshua até uma caverna nas colinas perto de Nazaré. Continuou o menino, apontando para uma seção onde os símbolos se tornavam menores e mais apertados. Era um lugar secreto onde Yeshua ia rezar quando ninguém o via. O Dr. Al-Masri se inclinou com atenção máxima. Uma caverna? O papiro menciona alguma localização específica? Mateu assentiu lentamente e começou a descrever detalhes com uma precisão que parecia impossível. Tobias escreveu que a caverna estava a 2.400 passos ao norte do poço principal de Nazaré. Ele tinha que subir por um caminho de pedras brancas até encontrar 3 oliveiras que formavam um triângulo. A entrada da caverna estava escondida atrás de uma rocha grande em forma de coração. A sala explodiu em murmúrios de incredulidade. A doutora Naguib rapidamente abriu seu laptop e começou a buscar mapas arqueológicos da antiga Nazaré. Isto é incrivelmente específico, disse, enquanto seus dedos voavam sobre o teclado. Se estas indicações forem reais, poderíamos estar falando de uma localização que nunca foi explorada arqueologicamente. O Dr. Al-Masri balançou a cabeça, tentando processar o impossível. Menino, o papiro diz o que havia dentro dessa caverna. O que Tobias viu? Mateu permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos percorrendo a última seção do documento. Quando finalmente falou, sua voz soava diferente, mais profunda, quase como se não fosse completamente sua. Tobias entrou na caverna sem que Yeshua soubesse. Dentro havia marcas nas paredes, desenhos, palavras em um idioma que Tobias não podia entender. Mas havia algo mais, algo que Yeshua havia deixado ali. O menino fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Um objeto embrulhado em tecido. Tobias não se atreveu a tocá-lo, porque sentiu que não devia. Mas ele escreveu exatamente onde estava, sob uma pedra plana no fundo da caverna, a 7 passos da entrada. Helena sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas sem conseguir controlá-las. Seu filho de 4 anos acabava de fornecer coordenadas precisas para um sítio arqueológico que poderia mudar a compreensão da história religiosa. Mas o que veio depois foi ainda mais perturbador. Mateu apontou para os últimos símbolos do papiro, quase invisíveis na borda inferior. Tobias escreveu um aviso. Ele disse que somente aquele que puder ler suas palavras sem ter aprendido a lê-las será digno de encontrar o que Yeshua escondeu. O menino levantou seu olhar para o Dr. Al-Masri, com uma intensidade que fez o ancião arqueólogo sentir um arrepio. Eu acho que Tobias estava escrevendo isso para mim. A notícia se espalhou como um incêndio incontrolável. Em menos de 24 horas, a história do menino mexicano que decifrou um papiro milenar apareceu nas manchetes de jornais de todo o mundo. CNN, BBC, AL, Jazeera. Todos queriam entrevistar Mateu. O hotel onde a família Hernandes estava hospedada se transformou em um circo mediático. Repórteres acampavam na entrada. Câmeras apontavam para cada janela. Helicópteros sobrevoavam o prédio. Helena tomou a decisão mais difícil de sua vida. Desligou seu celular depois de receber a ligação número 237. Abraçou Mateu com força e sussurrou em seu ouvido. Vamos encontrar essa caverna, meu amor. Vamos terminar o que Tobias começou. Seu marido Roberto, um engenheiro civil que havia voado do México apenas 12 horas depois de saber do ocorrido, olhou para ela com uma mistura de orgulho e preocupação. Você tem certeza disso? Não sabemos o que vamos encontrar lá. Não sabemos se é seguro para Mateu. Mas Helena já havia tomado sua decisão. Durante anos, ela havia visto como o mundo
não entendia seu filho. Como professores e médicos, o rotulavam como limitado, como diferente. Agora, pela primeira vez, Mateu tinha a oportunidade de demonstrar que sua mente extraordinária existia por uma razão. Nosso filho foi escolhido para isso, Roberto. Não sei por quem nem porquê, mas não posso ignorar o que está acontecendo. O Dr. Al-Masri organizou uma expedição arqueológica de emergência em colaboração com a Universidade Hebraica de Jerusalém e o Departamento de Antiguidades de Israel. Formou-se uma equipe de 15 especialistas que viajariam para Nazaré para buscar a caverna descrita no papiro. A doutora Naguib insistiu que Mateu deveria acompanhá-los. Sem o menino, não temos nenhuma garantia de estar interpretando as coordenadas corretamente. Ele é a chave de tudo isso. 3 dias depois, o grupo chegou a Nazaré, sob um sol abrasador que fazia o ar tremer sobre as colinas áridas. A cidade moderna se estendia sobre as ruínas da antiga aldeia, onde, segundo os evangelhos, Jesus cresceu. A equipe se dirigiu primeiro à Igreja da Anunciação, onde, segundo a tradição, o anjo Gabriel apareceu a Maria. Dali, deveriam calcular os 2.400 passos para o norte que Tobias havia descrito há mais de 1.600 anos. Mateu caminhava de mãos dadas com sua mãe, alheio ao caos mediático que haviam deixado para trás no Cairo. Usava um boné azul para se proteger do sol, e suas pequenas botas levantavam nuvens de poeira a cada passo. Quando chegaram ao ponto calculado segundo as coordenadas antigas, a paisagem não mostrava nada especial à primeira vista, apenas rocas, arbustos secos e o silêncio pesado do deserto. Mas então, Mateu soltou a mão de Helena e começou a caminhar para o leste, como se algo o estivesse chamando. As árvores, disse simplesmente, apontando para uma zona onde, efetivamente, podiam ver 3 oliveiras antigas, retorcidas pelos séculos, formando um triângulo quase perfeito. O Dr. Al-Masri sentiu sua pele se arrepiar. Meu Deus, o papiro estava certo. A equipe se apressou em seguir o menino enquanto este avançava com determinação em direção às árvores, guiado por um conhecimento que ninguém podia explicar. E então a viram. Uma rocha enorme em forma de coração, parcialmente coberta por areia e vegetação. Exatamente como Tobias havia descrito há 16 séculos. A equipe trabalhou durante 3 horas para mover a rocha em forma de coração. Pesava aproximadamente 800 quilos e exigiu o uso de polias e cordas especiais. Quando finalmente conseguiram deslocá-la, uma abertura escura se revelou atrás, apenas larga o suficiente para que uma pessoa adulta pudesse passar agachada. O ar que emergia da caverna era frio e cheirava a terra antiga, a séculos de silêncio absoluto. O Dr. Al-Masri acendeu uma lanterna de alta potência e iluminou o interior. As paredes eram de calcário natural, polidas pelo tempo e pela umidade. À medida que a luz penetrava mais profundamente, todos puderam ver algo que os deixou sem fôlego. Gravações. Centenas de símbolos talhados nas paredes da caverna. Alguns tão pequenos que pareciam ter sido feitos com uma ferramenta de precisão incrível. Isto é impossível, murmurou a doutora Naguib, sua voz tremendo de emoção. Estas gravações parecem ter a mesma antiguidade que o papiro. Talvez mais. Mateu soltou-se da mão de Helena e deu um passo em direção à entrada da caverna. Preciso entrar, disse com aquela voz tranquila que havia caracterizado toda esta experiência. Helena olhou para Roberto com pânico evidente em seus olhos, mas o Dr. Al-Masri se ajoelhou na frente do menino. Você tem certeza, Mateu? Está muito escuro aí dentro. O menino assentiu sem hesitar. As palavras estão me chamando. Posso ouvi-las daqui. Depois de equipar Mateu com um capacete com lanterna frontal e um arnês de segurança conectado a cordas,
A equipe permitiu que o menino entrasse primeiro, seguido de perto pelo Dr. Al-Masri, Helena e 2 arqueólogos. O interior da caverna era mais espaçoso do que parecia de fora, com um teto que alcançava quase 3 metros de altura em seu ponto mais alto. O chão estava coberto por uma camada de terra compactada e pequenas pedras. Mateu caminhou exatamente 7 passos desde a entrada, tal como o papiro havia indicado, e parou diante de uma pedra plana embutida no chão. "Aqui", disse simplesmente, apontando para baixo. A equipe começou cuidadosamente a escavar ao redor da pedra, documentando cada centímetro do processo com câmeras e medições precisas. Quando finalmente conseguiram levantar a laje, que media aproximadamente 60 centímetros por 40, todos ficaram paralisados. Debaixo da pedra havia uma cavidade retangular talhada na rocha viva, e dentro dessa cavidade, protegido por quase 2000 anos de escuridão, havia um objeto embrulhado no que um dia foi tecido de linho, agora quase completamente desintegrado. A doutora Naguib, com luvas que tremiam visivelmente, levantou com extremo cuidado o pacote. Pesava apenas alguns gramas. Quando começou a desenvolver sob a luz das lanternas, o silêncio na caverna se tornou tão denso que parecia sólido. O que emergiu do tecido antigo foi um pequeno rolo de pergaminho incrivelmente bem conservado devido às condições secas e constantes da caverna. Mas o que fez Helena levar as mãos à boca foi o que estava escrito na parte externa do rolo, em caracteres que até ela podia reconhecer como aramaico antigo. Uma única palavra que significava testemunho. Mateu estendeu sua mão em direção ao pergaminho. "Preciso ler isso. Preciso ler o que Yeshua escreveu." O pergaminho foi imediatamente trasladado para um laboratório de conservação na Universidade Hebraica de Jerusalém. Durante 2 dias completos, especialistas em preservação trabalharam para estabilizar o documento antes que pudesse ser desenrolado completamente. Os testes de datação por carbono 14 lançaram resultados que fizeram tremer os alicerces da arqueologia bíblica. O pergaminho datava do ano 33 d.C., com margem de erro de apenas 5 anos, exatamente o período em que Jesus teria morrido, segundo os registros históricos. Mateu não conseguia dormir bem desde que saíram da caverna. Helena o encontrava todas as noites sentado em sua cama do hotel, desenhando símbolos em seu caderno com uma intensidade que a assustava. "As palavras não param de falar comigo, mamãe", dizia com aqueles olhos cor de mel que agora pareciam conter um peso grande demais para um menino de 4 anos. "Yeshua está triste. Ele quer que as pessoas saibam a verdade." Quando finalmente o pergaminho foi desenrolado em uma sala de máxima segurança, a equipe completa se reuniu ao redor da mesa de vidro especialmente projetada. O documento media 92 centímetros de comprimento por 24 de largura. A tinta, surpreendentemente negra e legível, cobria ambos os lados do pergaminho. Estava escrito em aramaico antigo, mas intercalado com os mesmos símbolos estranhos que apareciam no papiro de Tobias e nas paredes da caverna. O Dr. Al-Masri permitiu que Mateu se aproximasse. O menino começou a ler em voz alta sem hesitar. O que ele disse fez vários dos presentes se benzarem instintivamente. "Eu, Yeshua Bar Yosef, escrevo estas palavras em meu 30º ano, quando sei que meu tempo neste mundo está se encurtando. Vi o que virá e não posso mudá-lo, mas posso deixar testemunho do que realmente sou e do que vim fazer." A tradução continuou durante horas. Mateu lia passagens que descreviam a infância de Jesus, com detalhes nunca antes documentados. Falava de sua confusão ao descobrir suas habilidades, de seu medo de ser diferente, das noites que passava naquela caverna, tentando entender por que podia fazer coisas
que outros não podiam. Mas foi uma seção específica do pergaminho que desencadeou uma crise entre os membros religiosos da equipe. Meu pai terreno, Joseph, me ensinou que o amor era mais importante que a lei. Leu Mateu, sua voz infantil contrastando dramaticamente com o peso das palavras. Quando os rabinos me perguntavam sobre pecado e pureza, eu via apenas medo e controle. A verdade que vinha ensinar era simples. Todos são divinos. Todos carregam a mesma luz que eu carrego. Não vim para ser adorado, mas para mostrar-lhes como adorar a divindade que já existe em cada um de vocês. O rabino Moshe Goldstein, consultor religioso do projeto, levantou-se abruptamente de sua cadeira. Isto é heresia. Este documento, se for real, contradiz 2000 anos de doutrina cristã e judaica. Mas a doutora Naguib apontou algo crucial. Ou está revelando o que essa doutrina ocultou durante 2000 anos. As provas científicas são irrefutáveis. Este pergaminho é autêntico e foi escrito na época correta. Mateu continuou lendo, alheio ao debate que se desenvolvia ao seu redor. Suas palavras descreviam ensinamentos que foram omitidos dos evangelhos oficiais, filosofias sobre a natureza de Deus que soavam mais parecidas com o misticismo oriental do que com o cristianismo tradicional. E então, chegou a uma passagem que mudou tudo. Deixei 3 testemunhos escondidos para que as gerações futuras os encontrem quando estiverem prontas. O primeiro está aqui, nesta caverna onde aprendi a rezar. O segundo está sob as águas, onde uma vez caminhei. O terceiro está no lugar onde exalarei meu último suspiro. Hulk intermediário, 41 minutos e 30 segundos a 42 minutos. 2 testemunhos ainda esperavam para serem encontrados. Um sob as águas onde Jesus caminhou, outro no lugar de seu último suspiro. O que esses documentos revelariam? Mateu estava prestes a descobrir algo que mudaria não apenas a história, mas potencialmente o futuro da humanidade. Mateu estudou o pergaminho durante dias, buscando pistas sobre a localização do segundo testemunho. Sob as águas onde uma vez caminhei, repetia uma e outra vez enquanto desenhava mapas em seu caderno. Helena investigou obsessivamente em seu laptop, cruzando referências bíblicas com dados geográficos, e então encontrou o Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades, onde, segundo os evangelhos, Jesus caminhou sobre as águas. Mas o mar tem 166 quilômetros quadrados de superfície, explicou Roberto, tentando ser a voz da razão. Como vamos encontrar algo específico lá embaixo? Mateu não respondeu com palavras. Em vez disso, apontou uma seção específica do pergaminho onde havia um desenho que ninguém havia notado antes. Era um mapa rudimentar, mostrando o que parecia ser a costa leste do Mar da Galileia, com uma marca em forma de X perto do que hoje seria a cidade de Curse. A equipe viajou para o norte de Israel 3 dias depois. Um grupo de mergulhadores profissionais, especializados em arqueologia subaquática, se juntou à expedição. O Mar da Galileia é um lago de água doce, com profundidade máxima de 43 metros. Mas as condições de visibilidade podiam ser difíceis devido ao sedimento. Segundo as coordenadas que Mateu extraiu do pergaminho, o segundo testemunho deveria estar a aproximadamente 200 metros da costa, em uma área onde a profundidade era de uns 25 metros. O primeiro mergulho não produziu resultados, nem o segundo, nem o terceiro. Depois de 6 dias de busca intensiva, a equipe começou a perder a esperança. Mas Mateu permaneceu inabalável. Todas as manhãs, sentava-se na margem do lago com os pés na água, como se estivesse esperando um sinal. Helena o observava de longe, perguntando-se se havia levado seu filho longe demais, se havia permitido que esta obsessão
consumisse suas vidas. E então, na tarde do 7º dia, aconteceu algo que ninguém podia explicar. Mateu estava sentado na margem como sempre, mas de repente se levantou e começou a caminhar em direção à água. "Mateu, não!" gritou Helena, correndo em sua direção. Mas o menino não parou. Caminhou direto para o lago, até que a água chegou à sua cintura, depois ao peito. E justo quando Helena estava prestes a se jogar atrás dele, Mateu parou e apontou para baixo. "Aqui. Está exatamente aqui embaixo." Os mergulhadores se apressaram em marcar as coordenadas exatas do ponto onde Mateu estava parado. Quando um deles desceu com equipamento de sonar, sua voz emergiu do rádio com incredulidade absoluta. "Há algo aqui. Uma estrutura artificial. Parece ser uma caixa ou recipiente de pedra selado, enterrado sob 1 metro de sedimento." A descoberta do impossível acabava de se tornar ainda mais impossível. A extração do recipiente de pedra levou 48 horas de trabalho meticuloso. Era uma caixa talhada em basalto negro, material vulcânico comum na região da Galileia, que media 35 centímetros de comprimento, 20 de largura e 15 de profundidade. Estava selada com uma mistura de resina e cera de abelha, que havia permanecido hermética durante quase 2000 anos. Quando finalmente a trouxeram à superfície e a colocaram em uma mesa de trabalho protegida, todos puderam ver que havia inscrições na tampa, os mesmos símbolos estranhos que Mateu havia estado decifrando. O menino se aproximou, ainda com o cabelo úmido do lago, e leu sem titubear. "Para aquele que escuta as palavras silenciosas, o segundo testemunho de Yeshua Bar Yosef, deixado no lugar onde mostrei que a fé pode conquistar o impossível." Helena abraçou seu filho com força, lágrimas correndo por suas bochechas. Seu pequeno acabava de confirmar que esta caixa foi colocada ali pelo próprio Jesus. O processo de abrir o recipiente foi realizado no laboratório de Jerusalém, com todas as precauções possíveis. Quando finalmente conseguiram romper o selo antigo, o ar que escapou cheirava a mirra e especiarias, ingredientes que eram usados na antiguidade para preservar documentos importantes. Dentro havia outro pergaminho, este embrulhado em seda tingida de púrpura, um luxo que apenas os mais ricos podiam se permitir naquela época. Também havia algo mais que fez todos prenderem a respiração. Um objeto pequeno de madeira, escurecido pelo tempo, com forma de pássaro. Exatamente como os pássaros de barro que, segundo o pergaminho original, Jesus havia feito voar para Eleazar. Mateu estendeu sua mão trêmula em direção ao pássaro de madeira e o pegou com cuidado. No momento em que seus dedos tocaram a superfície antiga, o menino fechou os olhos e seu corpo se tensionou. "Posso vê-lo", sussurrou com voz distante. "Posso ver Yeshua talhando este pássaro. Ele está sentado junto ao mar. É noite e está chorando. Tem medo do que vai acontecer, mas sabe que é necessário." Helena tentou se aproximar, mas o Dr. Al-Masri fez um sinal para que esperasse. Algo extraordinário estava acontecendo. Durante 3 minutos completos, Mateu permaneceu imóvel, com os olhos fechados, segurando o pássaro de madeira. Quando finalmente abriu os olhos, havia lágrimas correndo por suas bochechas. Ele sabia que eu viria. Yeshua escreveu estes testemunhos para alguém como eu. Alguém que pudesse ler sem ter aprendido. Alguém cuja mente funcionasse diferente. Ele disse que só uma pessoa assim poderia entender a verdade completa, sem que as doutrinas e as instituições a distorcessem. O segundo pergaminho revelou ser ainda mais revelador que o primeiro. Continha ensinamentos detalhados sobre compaixão, perdão e a natureza do sofrimento humano que se assemelhavam extraordinariamente às filosofias budistas, algo que os historiadores sabem que Jesus pôde ter aprendido
durante os anos perdidos de sua vida. Mas a parte mais impactante veio no final do documento. O terceiro e último testemunho está onde tudo terminará para mim, sob a rocha onde derramarei meu sangue pela última vez. Ali deixei as palavras mais importantes, aquelas que mudarão tudo o que a humanidade acredita saber sobre a morte, o sofrimento e o verdadeiro propósito do meu sacrifício. Somente quem encontrou os 2 primeiros testemunhos será digno de encontrar o terceiro. Mateu levantou seu olhar para Helena com uma determinação que nunca antes havia mostrado. Temos que ir a Jerusalém, mamãe. Temos que ir ao Gólgota. Jerusalém recebeu a equipe com uma tempestade de controvérsia. Milhares de manifestantes rodeavam a Igreja do Santo Sepulcro, onde, segundo a tradição cristã, Jesus foi crucificado e sepultado. Alguns gritavam que Mateu era um enviado divino, outros o chamavam de blasfemo. A polícia israelense estabeleceu um perímetro de segurança, enquanto a equipe arqueológica, agora escoltada por forças especiais, entrava no sítio mais sagrado do cristianismo. O Gólgota, também conhecido como Calvário, é uma pequena colina rochosa agora contida dentro da igreja. Mateu caminhou diretamente em direção à rocha venerada, ignorando as ornamentações douradas e os altares construídos ao redor. Ajoelhou-se e pressionou sua mão contra a pedra antiga. Aqui, debaixo desta rocha exata, a petição de escavar sob o lugar mais sagrado do cristianismo gerou uma crise diplomática instantânea. Mas depois de 3 dias de negociações intensas, as autoridades religiosas concederam permissão para uma exploração limitada usando tecnologia de radar de penetração terrestre. Os resultados foram surpreendentes. A 3,5 metros sob a rocha do Gólgota, o radar detectou uma câmara artificial que nunca havia sido registrada em nenhum plano arquitetônico da igreja. É impossível acessar sem uma escavação maior, disseram os especialistas. Mas Mateu insistiu que havia outra entrada. Yeshua cavou um túnel pequeno desde o exterior. Está selado, mas ainda existe. Guiado pelo menino, a equipe encontrou efetivamente uma abertura bloqueada no muro exterior da igreja, oculta durante séculos sob camadas de construção e renovação. Quando finalmente conseguiram abrir a passagem, Helena tomou a decisão mais difícil. Só Mateu pode entrar, declarou enquanto Roberto protestava desesperadamente. Isto é o que ele veio fazer. Não podemos interferir agora. O menino desceu pelo estreito túnel com uma câmera montada em seu capacete, transmitindo imagens ao vivo para dezenas de telas instaladas na superfície. O mundo inteiro observava em silêncio. A câmara sob o Gólgota era pequena, apenas 2 metros quadrados, talhada na rocha viva. No centro havia um altar de pedra simples, e sobre ele um cofre de madeira de cedro milagrosamente preservado. Mateu o abriu com mãos que já não tremiam. Dentro havia um último pergaminho, e algo mais. Um pequeno frasco de vidro com um líquido escuro que as análises posteriores confirmariam ser sangue humano de 2.000 anos de idade. A voz de Mateu ressoou pelos alto-falantes, lendo as últimas palavras escritas por Jesus. A quem ler isto, não vim fundar religiões, nem dividir a humanidade em salvos e condenados. Vim lembrar-lhes que todos vocês são filhos do Divino, que o reino de Deus não está em templos nem no céu, mas dentro de cada coração humano. Meu sangue o deixo aqui não como sacrifício por pecados, mas como prova de que mesmo no momento de maior sofrimento, escolhi o amor. Que estas palavras destruam os muros que os homens construíram em meu nome e unam o que nunca deveria ter sido separado. Mateu emergiu do túnel transformado. Seus olhos cor-de-mel já não carregavam o peso de uma missão incompreendida. Helena o abraçou
enquanto as câmeras capturavam o momento para a história. Os 3 pergaminhos foram eventualmente exibidos no Museu de Israel, onde milhões viriam vê-los. As instituições religiosas lutaram com as implicações, algumas aceitando, outras rejeitando. Mas ninguém podia negar a evidência científica irrefutável. 5 anos depois, Mateo Hernandes tem 9 anos e vive uma vida tranquila em Guadalajara. Já não fala de símbolos antigos, nem de mensagens de Yeshua. Seu autismo continua sendo parte dele, mas agora o mundo entende que algumas mentes diferentes não estão quebradas. Estão projetadas para ver verdades que outros não podem. E em noites silenciosas, Helena ainda o encontra, olhando pela janela para as estrelas, sorrindo como se compartilhasse um segredo com alguém que viveu há 2000 anos. O legado de Tobias finalmente se completou. As palavras silenciosas foram ouvidas, e a verdade, como sempre deveria ser, finalmente era livre. Esta história nos faz refletir sobre algo profundo. E se tudo o que acreditávamos sobre história, sobre religião, sobre o propósito da vida, estivesse esperando ser redescoberto? E se existem verdades antigas que foram escondidas, não porque eram falsas, mas porque eram poderosas demais? Mateu nos ensinou que às vezes são as mentes mais diferentes, as que o mundo não entende, que podem ver o que todos nós falhamos em ver. O que você faria se descobrisse que tudo o que lhe ensinaram estava incompleto? Que a verdade sempre esteve ali, esperando alguém capaz de ouvi-la? Se esta história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Porque algumas verdades não devem ser mantidas em silêncio. Algumas histórias precisam ser contadas. E algumas vozes, por mais diferentes que sejam, merecem ser ouvidas. Até o próximo vídeo.